Antes de começarmos a ter ideias, temos de saber o que é uma ideia. E é impossível definir ideia sem definir também um insight e um conceito criativo. Nesta aula vamos descobrir as diferenças entre os três. E como é difícil explicar sem um exemplo, vou mostrar-vos um anúncio meu que fiz para o Continente para nos apoiar. Vamos ver? Vamos começar pelo insight. Um insight é uma verdade sobre o consumidor, sobre o contexto ou sobre o produto. Algo real e surpreendente que nos sirva como uma janela para entrar na cabeça do consumidor e nos permita relacionar com ele. Encontrar um insight verdadeiro é encontrar ouro. Quando é mesmo bom, metade do trabalho já está feito. Neste caso, o insight que descobrimos foi: quando se pega no filho pela primeira vez, sentimos muitas coisas, mas o que predomina é o medo. Percebemos que este medo tão único e distinto podia ser um terreno fértil para explorar. Já o conceito é algo mais. Pegando no insight, como podemos dar um passo em frente? Agora que temos esta verdade na mão, como vamos resumi-la e verbalizá-la da melhor maneira possível? Esta frase será o alicerce de tudo o que faremos daqui para a frente. De qualquer execução ou ideia que possa surgir daquele insight. Se for um bom conceito, não vai dar só uma execução. Se for um bom conceito, vemos logo imensas maneiras diferentes de dramatizá-lo. Pensamos logo em coisas como: isto dava um rádio ótimo. Em TV podíamos fazer assim, imagina os posts que dá para fazer, etc, etc, etc. Um bom conceito faz a campanha inteira. E às vezes o conceito nem aparece escrito em lado nenhum, mas é a base de tudo. É o raciocínio por detrás de tudo. Neste caso, o conceito a que chegamos foi: nunca nada te assustará mais, nunca nada te fará mais feliz. A ideia é o que surge depois disto. Sendo honesta, às vezes acontece o contrário. Às vezes temos a ideia primeiro. Mas isso é porque o nosso cérebro gosta de visualizar os raciocínios. Eles muitas vezes aparecem em execuções concretas. Às vezes é mais fácil assim. Mas a ideia é a dramatização do conceito, do insight, do raciocínio. É o embrulho perfeito de tudo isto. É a tradução do insight em algo concreto. Pegando no nosso exemplo, já tínhamos um insight ótimo, tínhamos um conceito poderoso, faltava-nos a ideia. Como íamos dramatizar isto? A nossa ideia foi mostrar vários tipos de medo e como eles eram ridículos quando comparados com o maior medo de todos. O medo que se sente ao se pegar no filho pela primeira vez. A execução que escolhemos e que era pedida pelo cliente foi um filme. Fizemos um vídeo para celebrar o Dia do Pai. Medo? Tu não sabes o que é o medo. Nem tu. Não, tu também não sabes. Por favor, isso não é medo. Não, também não. Lá está ele. Medo de verdade. Com esta ideia, mostramos que percebíamos o que os pais sentiam. E assim, conseguimos fazê-los perceber que estamos cá para eles quando eles precisem de comprar fraldas, leite em pó, ou seja o que for, mesmo sem mostrar nada disto. Porque uma marca que mostra que percebe o seu consumidor, uma marca que consegue se relacionar com ele através de um insight verdadeiro, um conceito poderoso e uma ideia simples mas impactante, é uma marca que vai estar presente na sua cabeça, quando ele tiver de decidir qual é o supermercado que vai escolher, por exemplo. Agora que já sabemos a diferença entre conceito, ideia e insight, podemos aplicar estes princípios à nossa marca pessoal. Na próxima aula vamos aprender a definir o problema, ou seja, o briefing, o primeiro passo para qualquer processo criativo.